Bem, amigos, nós estamos no Comente Bíblia. Bora para mais um vídeo? Esse é o segundo dessa semana. O texto hoje você encontra em Esdras, no capítulo 4, do versículo 17 ao 22. Esse é o primeiro texto. Você encontra isso na página 964 da Bíblia em ordem cronológica. E esse ainda é o ano 529 a.C. Vamos lá. Proibida a reconstrução da cidade e do templo. Bom, então, tendo em vista que o pessoal, que veio lá do Iraque, daquela região da Síria, de Nínive, que estava morando ali em Samaria, região de Efraim, tendo em vista que eles mandaram uma carta lá, dizendo que se os muros fossem reconstruídos, aquela cidade ia se rebelar contra o rei da Babilônia. Aí, então, no versículo 17 de Esdras 4, vai dizer que o rei enviou uma resposta a essa carta que foi enviada a ele. Diz assim: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Olha aí, esse foi o exato ponto em que eles conseguiram o que queriam. Eles falaram: olha, primeiro, o senhor não vai receber nenhum imposto daqui, se eles reconstruírem a cidade. Segundo, vai ser estabelecido um reino e o senhor não terá mais nada, vai perder isso aqui tudo. Vai perder tudo para eles. Então, aí agora o rei está dizendo que vocês tenham cuidado nisso, cuide dos interesses do nosso rei. Olha aí, está vendo aí o início da revolta entre judeus e samaritanos, a intriga, a inveja, o jogo que aconteceu aqui. Então, fiquem espertos para você entender qual é a moral da história aí. Bom, Esdras, no capítulo 4, do versículo 23 e 24, vai falar que o trabalho foi suspenso por 7 anos. 7 anos, o trabalho da reconstrução do templo e da cidade. Diz assim: lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, sabe quando o sujeito está com inveja? Ou sabe quando aquele menino que tem uma bola boa para a gente bater bola, mas não joga nada, bicho é ruim, perna de pau mesmo. Aí ele, o time de fora aí, que tá na espera aí, bora. Eu, fulano, ele diz: ei, eu? Não, na próxima você joga. Não, eu vou jogar. Ou eu jogo, ou acaba o jogo porque eu vou embora e levo a bola. Foi o que esse pessoalzinho aqui fez. Chegar: não, nós queremos ajudar na construção. Os judeus disseram: não, nosso Deus não permite. Não temos parte com vocês não têm parte nisso aqui. Vocês não têm aliança com Deus, não tem nada a ver. Aí então eles agora estão, como quem diz assim: então tá bom, o jogo acabou, a bola é nossa, porque o rei agora está mandando parar. Acabou o jogo, acabou. Foi mais ou menos o que eles fizeram, viu, gente? Aqui. Anote aí para você ler o Salmo 129, tá? Salmo 129, que está colocado na ordem cronológica aqui, nesse momento aqui. Bom, então veja bem o que acontece. A oeste do Eufrates tem aquela parte toda ali, né? Jerusalém,
também os descendentes de Ló ali, os Moabitas e Amonitas, aquela região ali todinha, até chegar na Arábia ou Egito, mais a sul. Então, eu quero que vocês vejam ainda na página 965, 965. Página 965. Cambises conquista o Egito, tá bom? Se Daniel aqui ainda estivesse vivo, ele teria 103 anos. Ao passo que o Ezequiel, se estivesse vivo, ninguém sabe, teria 97 anos, né? Bom, ano 522, ano 525 a.C., Cambises conquista o Egito. Chegamos ao ano 522, ou seja, 3 anos depois, o reinado de Dário. Você vai encontrar em Esdras capítulo 5, versículo 1. Essa é uma época de Ageu, Zacarias, né, profetizando no meio do povo ali em Jerusalém, tá bom? Ageu e Zacarias. Esdras 5:1 diz, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. E então o povo é repreendido por negligenciar o templo. Olha bem, uma coisa que começa um conflito de ideias, de ordenanças, e isso nunca é bom, porque estamos colocando aqui em paralelo, ou frontalmente, o reino da terra, do homem, versus o reino dos céus. Estamos colocando a ordem de que se parasse, né, o trabalho do rei da Babilônia, que agora está dominando até o Egito. O domínio dele é muito maior do que antes, tá? E agora Deus começa a falar através dos profetas sobre a negligência com relação ao templo. Mas a ordem era para parar a construção da cidade e do templo, tá bom? Confira comigo aí, no livro de Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 ao 10, você vai ver que no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, também ao sumo sacerdote Josué. Olha, tinha sumo sacerdote já. Lembram que eles estavam esperando que fosse erguido um sumo sacerdote para que, através da aplicação do Urim-Tumim, pudesse receber resposta de Deus sobre os descendentes de Barzilai, que era do sacerdócio, para saber se eles podiam voltar a exercer sacerdócio, porque, na verdade, eles não tiveram como comprovar a ascendência deles, né? Por isso eles dão tanta importância à questão genealógica. Todo mundo sabia que eles eram descendentes de Barzilai, mas cadê a comprovação? Não tinha. Então, ninguém sabe como é que foi. Aqui a Bíblia não esclarece mais, ela não fala assim claramente se eles foram aceitos ou não. O que a gente sabe é que agora tinha um sumo sacerdote, que o nome dele é Josué, e isso nos lembra o primeiro líder a entrar na Terra da Promessa, né? Josué, servo de Moisés, que recebeu esse nome de Moisés. O nome dele original era Oséias. Meus amados, vamos dar seguimento. Ageu no capítulo 1, versículo 2 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, vocês bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Está vendo?
por causa de vocês, por causa da atitude de vocês. Só lembrando para você que aqui, qualquer pessoa que lê esse texto e fizer uma análise básica, vai entender que o profeta aqui, humanamente falando, estava aconselhando, incitando uma rebelião. Rebelião contra quem? Contra o rei da Babilônia. Porque o rei da Babilônia, o anterior, tinha proibido. Se olhar, até que eu mande, ninguém mexe mais em nada. E agora ele estava dominando até o Egito. Porém, houve uma mudança aí, né? Aqui está falando do reinado de Dário, não mais Xerxes, mas é Dário. Mas a ordem do último rei permanecia, né? Até aqui é insurgência, sim. Por isso Jeremias muitas vezes foi perseguido, quase foi morto. Falava qual era a vontade de Deus, e aí as pessoas diziam, não, ele tem que morrer, está falando aqui um negócio que não tem nada a ver. Às vezes as ordenanças do Senhor, elas não são para ser entendidas com um raciocínio lógico, não. Tá? Deus sabe tempos e épocas e tudo. Então, o que Deus estava querendo mostrar para aquele povo era que era um outro tempo. Dário estava no poder, não mais o Xerxes, mas Dário. Ok? Vamos seguir em Esdras capítulo 5, versículo 2, onde vai dizer que então Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, começaram a reunir o povo, e reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus estavam com ele e os ajudavam. Isso não é mais a cidade, mas o templo. Por quê? Porque houve uma palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso. Quando Deus emite uma palavra através do profeta, os primeiros que têm que se levantar para dar ouvidos àquilo que Deus falou é a liderança. Se é uma liderança que fica com mimimi e não mais tem uma ordem do rei Xerxes, fica com essa frescuragem, o que acontece é que quem vai pagar, irmãos? É o povo. E Deus depois vai punir quem? A liderança, porque não ouviu. Por que não ouviu? Né? Tem ouvidos para ouvir e não ouve? Que negócio é este? Bom, aí fica copia para você. Se você for líder, preste atenção aí. A palavra veio através do profeta. E os primeiros que se levantaram foi o governador, Zorobabel, e Jesua, né? Ou Josué, né? Tá bom? Governador e sumo sacerdote, provavelmente. Ageu capítulo 1, no versículo 11, diz assim que nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, vinho e o azeite. E tudo mais que a terra produz. Também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Tá vendo? Em Esdras 5, verso 2, diz Jesua, filho de Jeozadaque. E aqui é Josué, filho de Jeozadaque. É o mesmo nome, Jesua, ou Josué, Joshua, Yeshua, Joshua, Jesus, tá? Mesmíssima coisa. Tá bom? Então o governador e o sumo sacerdote, né? E todo o restante do povo, verso 12 aí, ó, Ageu 1:12, né? Obedeceram à voz do Senhor. A liderança, o governador e o sumo sacerdote. Liderança estatal, liderança religiosa, juntos. Ouviram a voz de Deus, o povo ouve. Ouviram a voz de Deus, vão dar a voz de comando, o povo vai seguir, certo? E aí, como eles ouviram e obedeceram a voz do Senhor, começaram a reconstrução do templo. Você vai ver aí no versículo 13, diz, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe a mensagem do Senhor ao povo, dizendo, eu estou com vocês, declara o Senhor, né? Certo? Começaram a trabalhar no templo, diz o versículo 14. E versículo 15 termina dizendo que no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, eles começaram voltaram, né? Na verdade, retornaram à reconstrução do templo. Bom, nós vamos dar seguimento no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Valeu!